Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês alguns tópicos importantes sobre pesquisa estatística, para que vocês consigam realizar o roteiro de atividades. E vocês sabem o que significa estatística? Nós definimos estatística como a parte da matemática aplicada que fornece métodos de coleta, organização, análise e interpretação de dados, que são úteis nas tomadas de decisões. Se pararmos para pensar, os processos estatísticos podem ser aplicados em diversas áreas e situações do nosso dia a dia. Por exemplo, em empresas, quando precisam utilizar estratégias de marketing, na engenharia, para analisar a durabilidade dos materiais, na medicina, em pesquisas para verificar a eficácia de tratamentos, nas ciências humanas, conforme apresento aí na imagem para vocês. Agora, o primeiro tópico que é importante que vocês saibam é construir uma tabela de frequências. Então, vamos considerar a seguinte situação, que foi feita uma pesquisa de mercado numa loja que a gente chamou aqui de Pague Barato, em que eles entrevistaram 15 clientes para analisar qual tipo de camiseta que eles preferiam, dentre as opções lisa, listrada e estampada. Então, os 15 clientes responderam o seguinte. Então, o primeiro cliente respondeu estampado, o segundo listrado, o terceiro listrada e assim por diante, até o último. Como que nós vamos colocar isso numa tabela de frequência? Primeiro, que nós temos o que nós chamamos de frequência absoluta e nós vamos denotar com a letra F. E frequência relativa, a partir da frequência relativa nós conseguimos calcular a frequência percentual. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que aparece cada resposta. Então, quantas pessoas responderam que preferem a camiseta estampada? Bom, vamos olhar aqui. Estampado eu escrevi de vermelho e tem 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos colocar essa informação na tabela. 4 pessoas preferem a camiseta estampada. Quantas pessoas preferem a listrada? Bom, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas preferem a listrada. Então, essa é a frequência absoluta da camiseta listrada. E quantas pessoas preferem a camiseta lisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o total? Total de pessoas. 6 mais 4, 10, com 5, 15. Nós já sabíamos que eram 15 entrevistados. A frequência relativa de cada uma vai ser dada por frações. Quais frações? Eu vou pegar o número que está aqui e dividir sempre pelo total. Então, a frequência relativa da estampada vai ser 4 dividido por 15. A frequência relativa da listrada será 5 dividido por 15. E a frequência relativa da lisa será 6 dividido por 15. Então, nós vamos calcular esses resultados. Então, calculando esses valores, aproximando por duas casas decimais, nós vamos obter que 4 dividido por 15 será 0,27. 5 dividido por 15, 0,33. E 6 dividido por 15, 0,40. Somando isso aqui, dá 1. 0,27 mais 0,33 mais 0,40 dá 1. Sempre a soma da frequência relativa no total terá que dar 1. E como vamos obter então, professora, a frequência percentual? Bom, nós vamos escrever este número em porcentagem. É como se multiplicássemos por 100. Ou a representação dele é o quê? 27 centésimos. Então, isso aqui corresponde a 27% das pessoas entrevistadas. Aqui,
33 centésimos. Então, 33% das pessoas entrevistadas preferem a camiseta listrada. E, por último, 40% das pessoas entrevistadas preferem a camiseta lisa. Somando o total de pessoas, tem que dar 100%. Então, essa é a tabela de frequências. Lembrando, a frequência absoluta vai ser a quantidade que teve cada resposta. A frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta e dividir sempre pelo total de pessoas. Então, 4 dividido por 15, 5 dividido por 15, 6 dividido por 15. E a frequência percentual, para obter esse resultado aqui em porcentagem, eu multiplico o valor que deu aqui por 100 e encontro a porcentagem que deu. A soma tem que dar 100% das pessoas. Agora, outro conceito importante que aparece na lista de exercícios de vocês são medidas de posição de um conjunto de dados, que vai ser a média e a mediana. Então, começando pela média. O que é a média aritmética de um conjunto de dados? Vai ser eu somar todos os dados que aparecem e dividir pela quantidade de dados que aparecem. Então, considere a seguinte situação, que em uma escola foram aplicados 3 testes de matemática contendo 90 questões. E eu apresentei para vocês o desempenho de 2 alunos. O aluno 1, no primeiro teste, acertou 78 questões, no segundo teste, 72 e no terceiro teste, 66. O aluno 2, no primeiro teste, acertou 83 questões, no segundo teste, 65 questões e no terceiro teste também 65 questões. Se eu quiser calcular a média de acertos que eles tiveram nos testes, o que eu vou fazer? Então, a média que o aluno 1 teve de acertos no teste. Eu vou somar todos os dados, então vai ficar 78 mais 72 mais 66 e o resultado que der, dividir pelo total de dados que aparecem. Quantos valores que aparecem aqui? 1, 2, 3. Então, dividido por 3. Então, a média de acertos, a média aritmética de acertos do aluno 1 foi qual? No numerador, veja que somando 78 com 72 com 66, nós obtemos o valor 216. Tudo isso eu tenho que dividir por 3. Fazendo essa divisão, 216 dividido por 3, nós obtemos o valor 72. Então, o aluno 1 acertou, em média, em cada teste, 72 questões. Agora, qual que é a média do aluno 2? Novamente, vou somar todos os dados que aparecem. Então, 83 mais 65 mais 65. O resultado que der essa soma, eu vou dividir pela quantidade de dados, que é a quantidade de números que aparecem aqui, que no caso, 3. Então, a média aritmética do aluno 2 vai ser essa divisão. Então, 83 mais 65 mais 65, isso aqui resulta em 213. 213 dividido por 3, isso aqui dá 71. Então, o aluno 2 acertou, em média, 71 questões em cada um dos testes. É assim que se calcula. Se aparecesse um conjunto de dados com 10 dados, eu ia somar os 10 e dividir por 10. Se aparecesse um conjunto de dados com 15 dados, eu ia somar todos os valores que apareceram e dividir por 15. E assim por diante. Igual fizemos aqui, somamos todos os valores que apareceram e dividimos sempre pela quantidade de valores. Por fim, para calcular a mediana, nós precisamos saber se existe uma quantidade par ou ímpar de dados que aparecem na questão. Se a quantidade de dados for ímpar, nós vamos ter uma forma de calcular a mediana. Se a quantidade de dados for par, outra forma. Então, vou começar aqui com uma quantidade ímpar de dados. Então, considero que
eu tenho a listagem aqui da idade de 9 professores de uma escola de música. Então, um professor tem 32 anos, o outro 33, o outro 24 e assim por diante, a idade dos 9. E eu quero calcular a mediana dessas idades. Então, eu tenho esse conjunto de dados e quero calcular a mediana desses valores. Como há uma quantidade ímpar, o que eu tenho que fazer primeiro? Toda vez, antes de calcular a mediana, nós precisamos organizar os dados em ordem crescente. Porque aqui está tudo desorganizado, não está em ordem crescente. Então, vamos colocar em ordem crescente. Do menor para o maior. Então, 21, 24. Olhando ali em cima, 31. Depois tem alguns professores que têm idade de 32 anos. São 3 professores que têm 32 anos. Então, nós vamos colocar o 32 3 vezes. Quantidade de vezes que apareceu aqui em cima. Um professor tem 33, o outro 44 e o outro 65. Então, colocamos os dados em ordem crescente. Como há uma quantidade ímpar de dados aqui, nós conseguimos encontrar o termo central, aquele que fica exatamente no centro, no meio de todos os outros, que é o 32. Veja que antes dele há 4 números, ó, 1, 2, 3, 4, e depois dele 1, 2, 3, 4. Então, ele está no centro. Quando eu encontrei o valor do centro, ele é o valor da mediana. Então, a mediana nós denotamos por ME, e neste caso é igual a 32. Recapitulando, se a quantidade de dados for um número ímpar, igual aqui, que temos 9 dados, a mediana é sempre o valor que está no centro, depois de organizarmos os dados em ordem crescente. Então, mediana, nesse caso, 32. Agora, se nós tivermos um conjunto de dados em que a quantidade for par, como é o que acontece aqui, ao invés de pegar a idade de 9 professores, eu peguei de 10, e 10 é um número par. Nós vamos, de novo, colocar em ordem crescente esses dados, do menor para o maior. Então, vai ficar 18, 2 professores têm 19, um professor tem 22, o outro 44, o outro 45, 2 professores têm idade 46, um tem idade 47 e um tem idade 48. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. Agora, quando a quantidade é par, nós não conseguimos encontrar apenas um termo no centro. Nós temos 2 valores centrais. E quais são eles? O 44 e o 45. Então, segundo passo, eu destaco quais são os valores centrais. Por que eles estão no centro? Porque antes dele há a mesma quantidade de dados que depois dele. Tem 4 números antes, 4 números depois. O que eu vou fazer então para calcular se existem 2 valores no centro? Eu calculo a média desses 2 valores. Então, depois que eu identifiquei os 2 valores centrais, a mediana será calculada de que forma? Eu somo esses 2 valores e divido por 2. Toda vez, pego os 2 valores centrais e somo e divido por 2. Isso aqui dará 89 dividido por 2, que resultará em 44,5. Então, a mediana das idades são 44 anos e meio.